Oi pessoal, eu tô aqui nessa sexta-feira de madrugada de quarentena para falar um pouco sobre a série Freud. Eu sou, por coincidência, além de ser formado em psicologia, eu não sou um grande especialista, aliás, não sou nada especialista em psicanálise, tive bastante psicanálise na faculdade de psicologia, mas não sou um especialista. Mas, por coincidência, eu sou o tradutor da dublagem da série Freud da Netflix também. E depois que eu fui ver o resultado da dublagem, reassisti a série inteira para ver como ficou, né? Eu fui procurar análises críticas na internet e até agora eu ainda não achei uma que tivesse relevância dentro da obra cinematográfica. Eu vi vários psicólogos, psicanalistas, alguns até com uma certa decepção, porque esperavam algum tipo de biografia. Eu acho que a Netflix deixou ali fez uma hype, né? Deixou uma ansiedade ali para o pessoal esperando uma obra biográfica que mostrasse o Freud e tal. E não foi bem assim, né? Foi uma obra de ficção. Né? Foi uma obra de ficção. Eu acho que até a própria sinopse, né, que a Netflix deixou por um bom tempo lá, que dizia que o Freud vai atrás de um serial killer, quer dizer, também não ajudou muito, né? Mas, enfim, eu gostei muito da obra é, como obra cinematográfica, como uma série, né? E achei o pessoal um pouco confuso, quem não é da área da psicologia, da psicanálise, e até alguns que são, eu vi pessoas que assistiu o primeiro episódio, o cara fez uma análise, né? Porque no primeiro episódio você vai ver lá a Salomé numa mesa mediúnica, né? Como médium. Daí o pessoal tá falando, nossa, mas tinha mediunidade no meio, mas tudo isso desemboca lá no oitavo e último episódio, né? Tudo isso tem um porquê, né? Tem um motivo, né? Não transformaram Freud em nada mediúnico nem nada disso. Claro que a série ela não tem uma cuidade, uma precisão histórica perfeita, né? Porque ela trouxe, ela fez uma série de ficção para que várias pessoas que não psicanalistas, né? Só psicanalistas ou psicólogos conseguissem ter algum tipo de compreensão, né? Mas eu consegui, de fato, eu consegui enxergar muito ali todas as questões da psicanálise, né? Todas não, mas algumas questões da psicanálise, principalmente lá no começo de Freud, né? Ele já começa. Lógico que eu achei que eles dão uma importância muito grande, muito demasiada para hipnose, né? Vai ter alguns spoilers aqui, pessoal. Então quem não assistiu a série ainda, pula, assiste a série e depois volta aqui pra gente discutir. Então eles dão uma grande importância pra hipnose aí, que a gente sabe que não é assim, né? Tanto que no final a Marta chega pra ele e fala, nossa, mas pode ser que a gente, né? Então tá todo mundo hipnotizado, então, né? E se todo mundo tiver hipnotizado, a gente não sabe. Então era quase uma matrix, né? Da hipnose. A gente pode estar num mundo aí todo hipnotizado, né? Todo mundo está hipnotizado. Então, claro, tem toda essa importância, mas vamos lembrar, pessoal, é uma obra de ficção, então a licença poética é vasta, né? E eu não acho que eu tô vendo gente em alguns comentários de vídeos da internet, nossa, mas estragaram a figura do Freud. Eu acho que nada disso. O Freud é uma figura ótima para ficção, né? O que ele criou, como ele mudou o mundo, é uma coisa sensacional para ficção. Eu acho que o Marvin Crane, que é o diretor, o criador da série, ele mandou muito bem na série como um todo, né? A gente começa com ele lá, o primeiro episódio. Os episódios já dão nome aos bois, né? Então a gente vê o primeiro como histeria, depois trauma, sonâmbulos, totem e tabu, já fala por si mesmo. O quinto episódio aqui tá como desejo, que é o tal do Trieb, né? A minha tradução foi feita a partir do inglês. Veio para mim um template em inglês, né? O original alemão, um template em inglês, e eu parti do inglês, que é o Drive. Eu colocaria pulsão, mas ficando desejo nesse episódio. Eu não sei quem traduz o nome dos episódios e as sinopses, mas aqui o certo
seria pulsão sexual, né, no quinto episódio. O sexto é a regressão, o sétimo a catarse e o oito a supressão. Né? E tudo isso, e na história realmente ele vai usando tudo isso. No primeiro episódio a gente já vê ele fazendo uma alegoria com uma casa, né, do instinto com uma casa. Vamos esquecer as acuidades históricas aí, as precisões históricas, né? Ah, se foi ali, não foi naquela apresentação que Freud falou, inconsciente veio lá depois, né? Tudo bem, a gente sabe disso, mas não importa. A gente tem que compreender e assistir essa série sabendo que é uma ficção, e ela vai ser divertida mesmo dentro das teorias psicanalíticas, sabendo que é uma ficção. Para mim a diversão está exatamente aí, né? No primeiro episódio, que é a histeria, ele já faz aquela alegoria com a casa, né? Eu sou uma casa, né? Lá dentro dessa casa tem as escadarias, as portas, né? Na escuridão, da chama que tremula. Então ele já faz toda aquela alegoria falando ali para os médicos que estavam vendo a apresentação de como ele entendia a mente humana, como ele estava começando a compreender o funcionamento, né, a topologia de uma mente humana, né? E aí, sem querer, aí de novo eu vejo uma diferença com a sinopse, né, com aquela expectativa que a sinopse criou. Ele não está ali, ele não foi chamado e nem se ofereceu para ajudar a polícia a ir atrás de um criminoso, não é nada disso, gente. Sem querer, teve um assassinato lá em Viena. A polícia maluca, que é o Alfred Kiss, que aliás muito bem interpretado, e muito bem interpretado na dublagem também pelo Márcio Simões, que é o mesmo dublador que faz o Coringa, que dublou o Coringa. Para mim, um dos melhores personagens da série é o Alfred Kiss, até mais, muitas vezes mais do que o Freud, né? Que o próprio Freud. A dupla, Alfred Kiss e Paul Schacker, né? Que é o braço direito do inspetor lá, é muito bacana. As falas legais, a atuação do cara é demais, assim. Então eles chegam, né? Eles pegam a mulher, que era uma prostituta, que tinha sido assassinada, praticamente retalhada lá no predinho onde moravam várias prostitutas. O inspetor perguntou qual que é o médico mais próximo. Era o Freud, eles levaram até lá, o Freud abriu a porta, o que é isso, o que está acontecendo? Colocaram a mulher em cima da mesa. Vai, doutor, você não é doutor? Vai, pega aí, ela está respirando, aí está viva ainda, tal. Ele não consegue, né? E aí começa essa coisa, né? Foi sem querer, esse inspetor foi para lá e ele ele acabou entrando nessa história toda. O que é interessante que eu ouvi muita gente também falando, mas a questão é a seguinte, hein? Colocar Freud aí no meio dessa coisa dele ser investigadorzinho, dele estar investigando. Gente, um cientista nada mais é do que um investigador, né? Se não existe a curiosidade da investigação para o cientista, não existe ciência. Então, fazer um paralelo de Freud ajudando numa investigação e ao mesmo tempo ele desvendando a própria teoria, eu acho totalmente justo, muito justo, né? Cientistas são investigadores, né? Você tem uma hipótese e vai atrás daquela hipótese, né? Então, e sem querer ele acaba entrando nesse mundo aí, num submundo político, de um outro arco, de um outro núcleo, que é do conde e da condessa Zapari, né? Que foram expurgados na guerra lá da Hungria, mataram o pai da condessa e tá naquela coisa da Áustria ter dominado a Hungria, né? E essa condessa quer se vingar, essa condessa domina muito bem a hipnose, né? E domina a Flor Salomé através da hipnose, né? Transforma essa figura numa arma realmente, para ir hipnotizando vários jovens e soldados daquele ali do Império Austro-Húngaro para conseguir essa vingança dela, né? Aí que está o exagero da hipnose. E a minha compreensão aí, pessoal, não é que a Salomé era realmente uma médium. No primeiro, acho que no primeiro episódio, ou no segundo, aí, eu não lembro, quando Freud vai na primeira festa que ele vai do Conde e da Condessa, acho que é no primeiro.
ele vai lá com o amigo dele, né? O Arthur. E sempre aquela coisa palaciana, a Condessa sempre manipulando as pessoas com aquelas drogas, né? Erva moura, etc e tal. E ele meio chapadão entra no quarto da Flor Salomé, né? E a Flor Salomé fala que é média, ele dá aquela risada, né? Então realmente Freud não gostava, né? Tinha aquele pé atrás com essas coisas. Claro que ele era um cientista, né? E um médico cientista. Então ele dá aquela risada tirando sal. Não, você não é, né? Você só sabe aí, se você só entende a natureza das pessoas. Ele usa até uma frase meio parecida com essa, né? Então não tem nada dele gostar de mediunidade, dele ir atrás de mediunidade, gente. Pelo menos na minha compreensão, depois eu tô convidando algumas pessoas aí, tô levando uns nãos, mas eu conheço alguns colegas que debruçaram muito na psicanálise, aí atendem usando o pilar psicanalítico e tal. Eu vou conseguir uma entrevista com algum deles ainda para aprofundar isso, tá? Mas na minha compreensão, a Flor Salomé não era uma médium no sentido sobrenatural, né? Ela estava hipnotizada e ela sabia, ela tinha as visões porque ela conhecia aquele plano, eram memórias implantadas ali pela Condessa, né? Por isso que ela tinha visão, sabia mais ou menos o que ia acontecer. Ela também dominava. A gente vê no episódio lá que a Condessa consegue controlar até a respiração dela, né? Para de respirar. Pum. Uma tortura em hipnose ali, né? Então todos os acontecimentos vão dentro da coisa da neurose, né? A gente percebe que praticamente todos os personagens têm sua própria neurose, né? O Kiss com o trauma dele, do filho lá que se matou na guerra para não matar os presos de guerra, né? A mão dele tinha aquela cãibra, né? Foi até participar do duelo, né? E não conseguiu. Foi até participar do duelo com a ajuda do Freud ali, tentando dar uma hipnotizada para melhorar a cãibra, né? O próprio Maynard, a gente vê uma hora lá que ele dá umas gaguejadas, o Freud dá uma olhada estranha assim para ele e fala: ih, esse cara aí também tá histeriquinho, né? Todos eles, os melhorzinhos ali, vai. A gente vê a Lenor, que é a criada dele, né? Que é praticamente uma mãe para ele. Isso é interessante também depois analisar, o pessoal da psicanálise analisar o papel da Lenor como mãe para o Freud na série, gente. Quando eu tô falando aqui, eu tô falando na série, vamos esquecer acuidades históricas, tá? Mas todo mundo ali você vê na série que tem a histeria, a sua neurose, né? Que a neurose, para quem não sabe, dentro do balaio da neurose vem a histeria, a obsessão e a fobia, né? Então, todos os personagens, se você perceber bem enquanto estiver assistindo, você vai ver que tem sua coisa ali. Melhorzinha é a Lenor, o Porchaker, né? Que está sempre aí também ajudando o Kiss, é uma figura importante, talvez até quase que paterna para o Alfred Kiss, né? Então é uma coisa bem interessante a gente ir analisando esses pontos, né? Mas voltando a Salomé, o que eu percebi? Que a Salomé era hipnotizada a coisa do demônio, né? Que é o Tautus, que ela se transformava no Tautus, é muito bem explicado na série, como dissociação, tudo, e tudo isso implantado pela Condessa como através da hipnose, né? E juntava com a histeria já da pessoa, da própria Salomé. Então ela tinha toda aquela coisa. Claro que o autor utiliza alguns recursos, né? Mudança de voz, né? Assim, então ela muda uma voz, fica uma voz um pouco mais monstruosa ali às vezes, tal. São recursos aí para dar mexer no drama, né? Para dar uma dramaticidade maior ali para a história, né? E que mais? É isso. Então, a grande dúvida aí da Salomé que o pessoal tá, mas e quando ela era criancinha lá, que ela colocava a mão, falava Tautus, né? E parava os guardas. Aquilo, gente, com certeza, para mim, na minha interpretação, também é uma memória implantada pela Condessa. A Condessa fez ela ter uma memória de criança que a Salomé tinha um determinado poder ali de dominação, né, para que as pessoas fizessem o que ela quer. Então as pessoas são bonecos. Então o autor está dizendo que as pessoas são bonecos frente à hipnose, quando são hipnotizadas, né?
São puppets, né? E o bacana foi aqui, o fechamento da coisa quando Freud escreveu o livro dele, né? Ah, escrevi meu primeiro livro. O primeiro livro dele era o Poder da Hipnose. Não, isso não é verdade historicamente, claro. Mas na série é como se o primeiro livro de Freud não tivesse sido publicado. Que não, porque o exército foi lá, o rei foi lá e falou: olha, você não vai publicar isso aí, ninguém pode saber que um mediquinho aí que trabalha com hipnose, uma médium e um inspetor bêbado e salvaram, né, o império, né? Porque no final lá a condessa, o conde quase conseguem formalizar o plano mesmo e matar o imperador lá, né? Então, de fato, é interessante, porque ele acaba o livro dele, a Marta lê, a Marta tem aquele, puxa vida, tá todo mundo viajando, tá todo mundo hipnotizado nesse mundo, né? Como é que a gente vai saber que a gente não tá hipnotizado, né? Fala que ele vai mudar o mundo, tal, fala das genitálias, né? Que ele superestimou muito o poder das genitálias. Outra frase muito interessante, ele dá uma olhada assim para ela e ri, né? E e o livro ele é obrigado a queimar. Então é como se nas obras completas de Freud não tivesse o primeiro, que seria sobre a hipnose e seria tipo uma explicação outra ali do porquê ele tinha desistido, desencanado da hipnose, né? Então, que a hipnose tinha um poder tão imenso que ele acabou deixando isso para lá. A gente sabe que na história não é isso, ele deixou para lá porque não funcionava mesmo, né? Ele não conseguia aliviar a pessoa ou a curar a pessoa só com a hipnose, né? Se mostrou ineficaz. Mas a série dá todo esse poder para a hipnose aí. Então eu acho que o pessoal tem que dar uma chance para a série, principalmente o pessoal da área de psicologia, de psicanálise, sacando essas coisas, né? Não só vendo o primeiro episódio, vi uma médium, não pode ter médium junto com o Freud. Assiste tudo, pessoal, vai analisando ali que vocês vão ver que não é bem assim. Nas camadas ali cinematográficas tem muitas coisas. O Marvin Crane também usa. É muito interessante quando ele usa, por exemplo, a escadaria do prédio do Freud, também como uma metáfora, como uma alegoria de consciente. Mas ele está sempre na escada, a escada é sempre filmada como se fosse assim, né, como se fosse tridimensionalmente o inconsciente, assim. Tem uma hora que ele olha, tá procurando, tá atrás da Flor Salomé, ele vê ela lá em cima, né? Acho que até pouco antes deles de rolar o lance deles transarem ali, como ali já estava rolando, embora caoticamente, uma relação terapêutica, né? Você vê que tinha transferência, ele conversa sobre isso com o Breuer, né? O Breuer fala, não, aconteceu comigo lá, você não pode deixar e tal. Então ele passa por tudo isso aí. E o autor usa muito recursos cinematográficos para mostrar inconsciente, a escadaria, né? Tudo isso assim para fazer alegorias, o que é muito legal, muito inteligente da parte do criador, né? Então, pessoal, mais ou menos isso que eu queria falar. Eu acho que o pessoal criou um ranço esperando uma biografia, mas, na minha opinião, acabou sendo uma coisa mais legal do que uma biografia somente, tá? Dei uma chance aí, quem só viu o primeiro episódio, já fez análise, dê mais uma chance pra série, procure. E quem for profundo da psicanálise aí, deixa comentário aí e vamos fazer, vamos conversar para ver o que a gente acha mais dentro dessas camadas cinematográficas e recursos que o diretor usou para explicar, entre aspas, a psicanálise. Beleza? Essa é a minha opinião sobre a série, como tradutor da série e como formado em psicologia, né? Quero saber mais. Valeu por assistir. Um grande abraço para vocês. Valeu.